deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herança de Jacó, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu me pedes água a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Glória a Deus, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Aleluia. Senhor, essa é a tua palavra, Deus. Palavra viva, eficaz, poderosa. E eu creio, Senhor, que a palavra tem poder para curar, libertar, salvar. E que nessa noite teu Espírito Santo continue tendo liberdade nesta casa para falar conosco, Senhor, para ministrar o seu querer e a sua vontade. Que eu seja apenas um instrumento seu. Me ajuda, Deus, a transmitir a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, igreja, dá um glória a Deus e aleluia aí, porque o Senhor é bom, é poderoso. Deixa eu falar contigo. João capítulo 4 vai narrar um diálogo muito importante, e é notório que, por ser um texto muito conhecido, talvez muitos pensem que esse texto aconteceu com grandes telespectadores, com grandes pessoas assistindo, ouvindo, com multidões, como sempre foi. Porém, esse texto tem algo em particular. Ele é um diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Interessante que o capítulo inicia dizendo que Jesus estava levando uma fama que ele nem estava fazendo. Diziam que ele estava batizando, e ele nem estava. E é interessante porque o texto diz: mas os seus discípulos estavam batizando. E eu entendo que toda vez que um discípulo do Senhor faz algo, representa o próprio Cristo. E é interessante porque Jesus nesse momento não quer entrar em atrito com os fariseus, não quer entrar em atrito com os religiosos, e ele prefere sair da Judéia e ir para a Galiléia. E é interessante que tinham 3 caminhos que tornaria possível essa ida de Jesus. Só que Jesus vai escolher exatamente o caminho
que os judeus detestavam, odiavam, não gostavam de fazer, que é o caminho que passaria por Samaria. Interessante que o texto lido diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Eu entendo também que Jesus Cristo sempre fará o que é necessário. Você consegue compreender nessa noite que o Senhor não está preso, atrelado a restrições humanas, culturais, nacionais, pensamentos filosóficos, contestações dos sociólogos? Não, Ele está dizendo que fará o que for necessário ser feito. E nesse momento Jesus se posiciona e diz: nós vamos por esse caminho, vamos passar por Samaria. E eu também compreendo que é necessário que haja um encontro naquele lugar. Um encontro que talvez a terra desconhecesse. Um encontro que os discípulos não compreenderiam. Um encontro que a sociedade iria criticar. Um encontro que, humanamente falando, era desnecessário. Só que Jesus está dizendo: existe uma agenda no céu e eu preciso cumprir essa agenda. E Ele não está preocupado com aquilo que vão dizer. Ele não está preocupado com o relatório negativo dos homens. Ele está dizendo: o Pai determinou uma passagem necessária e eu estou cumprindo a vontade do meu Pai. Jesus passa por Samaria. E diz que no momento de cansaço, porque o caminho é longo, são mais de 100 quilômetros, Jesus vai parar e vai se assentar junto a uma fonte, fonte de Jacó. Os discípulos vão ao centro da cidade comprar alimento, comprar comida, comprar pão. E Jesus está próximo a essa fonte, ele se assenta. E é muito lindo, porque eu fiquei muito tempo conjecturando esse momento. Porque se você ler a Bíblia, meu irmão, sem sensibilidade espiritual, é apenas uma história. Mas quando você lê a Bíblia com sensibilidade espiritual, o Espírito Santo começa a te revelar os detalhes do que o céu quer te ensinar. E eu fiquei muito tempo pensando nessa cena. Você consegue conjecturar? Jesus assentado à fonte, com um cansaço físico que tomou conta dele. E ele agora está olhando uma cena. Qual é a cena? Ao meio-dia, uma mulher vem de Samaria para pegar água na fonte. E quando essa mulher se aproxima, quando Jesus mira, observa essa mulher, é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Aquele que está observando essa mulher, que está indo fora de hora, porque acredita-se que só iriam lá buscar água pela manhã e ao anoitecer. Eram os horários propícios. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Só que essa mulher, ela carrega consigo uma bagagem negativa. Ela carrega consigo uma história triste. Ela carrega consigo uma reputação negativada perante as pessoas. Então, ela vai ao meio-dia, porque é bem provável que ela não tenha que se expor a muitas pessoas. É bem provável que nesse momento ela consiga não ter um encontro indesejado, não ter um diálogo indesejado, não ser apontada, criticada, notada de forma negativa. Muito bem, fechando parênteses aqui. Agora essa mulher se aproxima ao meio-dia. Jesus está ali assentado. E eu fiquei muito tempo pensando em Jesus, vendo essa mulher com o seu cântaro na mão, se aproximando dele. E eu fiquei conjecturando que muitas pessoas poderiam olhar aquela mulher, visualizar aquela mulher, mas naquele dia, um olhar diferente encontraria aquela mulher. Quando Jesus vê aquela mulher se aproximando, entenda, Jesus está vendo que aquela mulher carrega uma bagagem. E a língua portuguesa tem um prefixo chamado des, que nega, tudo aquilo que poderia acontecer. Então essa mulher, ela é a própria portadora desse prefixo, porque ela representa desordem, ela representa desesperança, ela representa desprezo, ela representa um descontentamento, uma infelicidade. Essa mulher, ela representa muitas coisas negativas e ela está vindo. Só que Jesus, quando olha para essa mulher, Ele está olhando não para um corpo feminino se aproximando, não, Ele está olhando para uma alma sedenta de algo que a terra não tem para preencher. Jesus está tendo um olhar muito além do que um olhar humano pode ter.
E eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei os olhares que tem encontrado a tua caminhada, eu não sei os olhares que tem aparecido no meio do teu caminho, mas eu quero dizer para você que existe um olhar que contempla o que o homem não vê, que sabe o que o homem não conhece e que pode mudar a tua história. Esse olhar é o olhar de Jesus. Ele olha para aquela mulher samaritana e agora ele está acessando o coração daquela mulher. Era necessário passar por Samaria, principalmente porque era necessário acessar o coração de uma mulher. E agora essa mulher se aproxima e Jesus vai começar um diálogo. Me dá água. Me dá água. E ela se assusta. Como que você, sendo judeu, fala comigo? Abrindo outro parênteses aqui, os samaritanos foram constituídos por uma raça mista de estrangeiros com judeus. Além disso, em algum momento eles começam a negar a fé verdadeira, a adorar outros deuses. Então os judeus que se consideravam puros começam a olhar para os samaritanos como um povo indigno, impuro, contaminado, que não poderia se aproximar, conviver, dialogar. Só que tem alguém aqui que está quebrando todo o paradigma humano. Tem alguém aqui que está agora traçando um novo plano, uma nova história para essa nação. Está traçando para esse povo uma outra história. E essa mulher samaritana foi escolhida para ser o início dessa história. E Jesus diz, me dá de beber. Só que ela vai questionar. O texto me diz que ela vai dizer, como sendo tu judeu, fala comigo. Só que Jesus vai dizer para ela, se você conhecesse o dom de Deus e aquele que te pede água, você faria o contrário. Você que pediria a mim e eu te daria água viva. Tem uma passagem que Jesus diz assim, vocês erram porque não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe por quê? Porque quem conhece Jesus não questiona o que Ele pede. Quem conhece Jesus não questiona o que foi pedido. O Senhor está dizendo para pessoas nessa noite, nesse lugar, você sabe quem é que está te pedindo algo? Se você sabe, não questiona, apenas obedeça. E se você não sabe, o Senhor está te chamando para conhecer a voz dEle, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E o Senhor está dizendo para a mulher samaritana, se você conhecesse o dom de Deus, e quem fala contigo, você que me pediria, e eu te daria uma água viva, eu te daria da água viva. E a mulher samaritana, então, nesse momento, ela diz assim, como que você vai me dar água, se você não tem com que tirar e o poço é fundo? Aí eu fiquei meditando nisso. Já viu quando o crente não compreende os projetos de Deus? Já viu quando o crente começa a questionar os projetos de Deus? Jesus diz assim, me pede que eu te dou. Você diz, mas não tem como. Jesus diz, me pede que eu te dou. Aí você diz, Senhor, mas não tem como, o poço é tão fundo, o Senhor não tem nem com que tirar. Tem pessoas que Deus já disse assim, olha, me pede que eu te dou esse diploma, mas você diz, Senhor, não tenho condição financeira. Tem gente que Deus já disse, me pede que eu te dou um casamento honrado, e você diz assim, Senhor, mas olha para minha família. Tem pessoas que Deus está dizendo, através de você, multidões me conhecerão, você será um canal de salvação, mas você diz, Senhor, olha para mim, olha como eu sou, olha a minha debilidade, olha a minha fraqueza, olha a minha dificuldade. Quando o Senhor diz para essa mulher, eu te darei água viva, ela começa a colocar os empecilhos que os olhos humanos dela começaram a ver. Até porque quem não conhece Jesus não consegue dialogar sobre coisas espirituais. Quem não conhece Jesus não consegue falar, se comunicar, projetar a sua vida, relacionamento, conquista, futuro, numa linguagem espiritual. Quem desconhece Cristo está sempre atrelado àquilo que é natural. E o Senhor, nesse diálogo, começa a falar de uma coisa espiritual com essa mulher. Começa a dizer para ela, eu tenho água viva para te dar. Mas ela questiona de novo, Senhor, o poço é fundo. E ela diz, és tu maior do que Jacó, o nosso pai? Eu fico pensando aqui o seguinte, quantas vezes Jesus nos chama para um assunto espiritual, para comunicar algo a nós sobre o futuro, de uma forma que eu e você desconhecemos,
mas a gente está sempre apontando para aquilo que é humanamente conhecido, para aquilo que é humanamente reconhecido. Essa mulher começa a questionar Jesus e dizer: você é maior do que o nosso pai Jacó? Porque esse poço aqui foi ele que fez, ele nos deu, ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados beberam. Só que Jesus está dizendo: mulher, você não está entendendo, não é o pai Jacó, é o pai do céu agora, que se apresenta a você não como uma fonte terrena, humana, limitada, variável, mas o pai agora está enviando até você uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. E agora ela começa a ficar um pouco confusa com esse diálogo. E aí Jesus vai dizer para ela assim: qualquer que beber dessa água que você está tirando aqui no poço, vai voltar a ter sede. Mas a água que eu der, nunca mais esse que beber terá sede. Por quê? Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de vida, que vai jorrar para a vida eterna. E essa mulher, ouvindo isso, ela diz assim: então me dá, porque se o Senhor me der dessa água, eu não preciso mais vir aqui. Vamos abrir um parênteses aqui legal. Ela estava cansada de fugir das pessoas. Ela estava cansada do dia a dia, ter que ir ali fora de hora buscar aquela água, porque era um grande desafio na vida daquela mulher. Então ela pensou: se ele me der dessa água, eu não tenho mais sede, então eu não preciso mais vir no poço. Só que o Senhor aqui está chamando ela para uma compreensão muito acima do que simplesmente se livrar de um desafio diário que ela tinha. Ela pensou que se ela bebesse daquela água, os problemas dela ali estariam encerrados. Se ela bebesse daquela água, ela não precisaria mais ter o sacrifício de ir buscar água no poço. Ei, tem pessoas que conversam com Deus dessa maneira. Sabe por quê? Porque pensam que a revelação que Deus vai liberar sobre a tua vida é para te paralisar, é para te isolar, é para você parar. Só que todo aquele que caminha com uma revelação do céu, ele não para, ele avança, ele tem continuidade, ele faz algo para Deus, acontece algo diferente na vida dessa pessoa. Ela estava pensando numa água humana, mas o Senhor estava falando de algo espiritual. Ela estava pensando em se livrar de um desafio terreno, só que o Senhor estava dizendo para ela: não, você não está entendendo. Oh, Espírito Santo de Deus, não é algo terreno e momentâneo, não é para saciar a tua carne física, não é para você não vir mais ver ninguém, falar com ninguém. Não, a revelação que eu tenho para liberar sobre a tua vida é para você mudar a tua história, a tua vida. O teu passado, mulher, não vai mais definir o teu futuro. É algo novo, é algo diferente do céu. E o Senhor está dizendo para ela: aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Porque o Senhor estava olhando para a alma. Ela ia diariamente saciar a sede física. Ela ia diariamente buscar uma água para matar uma sede fisiológica, simplesmente uma necessidade fisiológica. Só que o Senhor estava olhando para a alma daquela mulher. E Ele percebeu: a água que ela pega no poço pode até matar a sede dela hoje, mas amanhã ela volta para buscar mais. Mas se eu der a água viva, se eu matar a sede da alma dessa mulher, nunca mais ela terá sede. Tem pessoas nessa noite que já se acostumaram com o poço. Tem pessoas nessa noite que já acostumou a saciar apenas aquilo que é momentâneo. Tem pessoas nessa noite que ainda não entenderam que o Senhor quer sarar, curar a tua alma. E a partir dessa cura, você não mais vai ter necessidade de mudar o teu trajeto normal, não. Você estará livre para viver a liberdade que o céu vai liberar sobre a tua vida. Essa mulher agora recebe essa palavra e ela diz: Senhor, me dá, eu quero, porque eu não quero mais vir aqui buscar, não. Aí o Senhor diz para ela assim: tá bom, busca o teu marido e vem. Eu parei para pensar aqui o seguinte: ninguém bebe da água da vida, ninguém bebe água viva, se não entender a necessidade que tem dessa água. Jesus estava dizendo para essa mulher aqui: agora eu quero trazer a você uma consciência, eu quero trazer para você a tua realidade, traz o teu marido. E ela diz: não tenho marido. Talvez ela quis encerrar aqui o assunto, dizendo: não, ele está perguntando, eu não tenho. Só que Jesus vai continuar
vai dizer: disseste bem, porque 5 você já teve, e o que você tem agora não é seu. E aquela mulher diz: esse é profeta, porque ele está dizendo algo da minha vida. Mas agora, calma aí, o que eu falo? O que eu respondo? Como que eu saio dessa? Aí ela diz assim: Senhor, é para adorar no monte ou é para adorar no templo? Aí eu abro um outro parênteses aqui. Sempre que o Espírito Santo nos confronta, sempre que eu e você precisamos mudar de vida, sempre que eu e você encontramos uma necessidade de crescimento, a gente começa a colocar um monte de questionamento na frente. A gente começa a trazer o assunto para teologia. Vamos trazer um debate teológico. Porque é muito mais fácil encontrar uma teologia para explicar o meu erro do que eu ouvir a voz de Deus e mudar de vida. E essa mulher agora, ela começa a dizer: aonde que é para adorar? Ela está tirando foco, porque ela pensa: Jesus é só um investigador. Não, aquele homem não era apenas um investigador, ele era o Filho de Deus. E às vezes eu e você passamos momentos na vida em que perguntas chegam até nós, porque o próprio Espírito Santo permite, e a gente não entende que a resposta dessas perguntas traz cura, traz libertação. Quando eu começo a entender quem eu sou e a necessidade que eu tenho, aí sim eu estou apto a beber dessa água. Porque não existe prazer, felicidade, satisfação na presença do Senhor se você não entende que precisa a cada dia corrigir aquilo que está errado na sua vida. Aí sabe o que você faz? Você muda de ambiente. Ah, não quero mais ouvir aquela pregação. Você muda de ambiente, mas não quer ouvir a voz de Deus falando com você. Já parou para entender isso? E Jesus agora está dizendo para ela: disseste bem, ele é profeta, então eu vou perguntar para ele aonde que é para adorar. E Jesus libera essa grande revelação do céu: mulher, não é onde, é como. Não é onde, é a quem. Porque os samaritanos já estavam acostumados com uma mistura religiosa muito grande. E Jesus agora traz a verdade e diz: não, você não está entendendo, não é nem no monte, nem no templo, não é o lugar. Eu preciso que você entenda, é o adorador, é uma adoração em espírito e em verdade. Porque, meu irmão, você pode estar no lugar santo e não ser um adorador verdadeiro. Mas você pode estar em qualquer outro ambiente e a tua adoração rasgar o céu, porque ela é em espírito e em verdade. E Jesus vai dizer para aquela mulher: Deus é espírito. Por que ele está dizendo isso? Porque aquele povo já estava acostumado a adorar deuses de madeira, de pau, de ferro, de ouro, de prata, de bronze. E Jesus está dizendo: não é essa adoração verdadeira. Interessante que essa mulher, ela queria ouvir daquele homem assim: adora no monte, fica adorando aqui no monte. Deixa eu dizer uma coisa para você: não seja presa a uma religiosidade vazia, a um ritual vazio. Porque o poço era do pai Jacó, o monte era para adorar a Deus, mas o coração da adoradora estava no pecado, na corrupção, na contaminação, na desobediência. Não é o lugar, é a pessoa que busca adorar em espírito e em verdade a um Deus que é verdadeiro. E quando Jesus libera essa palavra, é muito interessante, porque essa mulher vai dizer para ele assim: eu sei que o Messias que está vindo, ele vai revelar. Percebeu que ela não queria ouvir a verdade? Ela queria que Jesus dissesse para ela: adora lá no monte, continua adorando lá a Deus e aos deuses que estão lá. Só que Jesus disse para ela: não é nem lá nem cá. É o seu coração agora, numa disposição de adoração verdadeira. E aí ela vai dizer: ah, tá, quando Jesus, o Mestre, o Messias vier, ele vai dizer aonde que é o lugar. Deixa eu dizer para você nessa noite: é muito bom quando as respostas coincidem com a nossa vontade. É muito bom quando vem uma palavra que coincide com os nossos pensamentos, desejos, planos. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: ainda que a resposta não coincida com o seu querer, fique com a vontade de Deus sobre a tua vida.
Ainda que a resposta não massageie teu ego, ainda que você não sinta que está sendo massageado com uma palavra de confirmação do céu, mas se for uma palavra de vida, uma verdade estabelecida por Deus, obedeça à voz, à vontade de Deus para a tua história. E aquela mulher disse: quando o Messias vier, ele revela. E é nesse momento que Jesus diz: eu sou eu que falo contigo. E aquela mulher larga o cântaro e vai correndo anunciar o que tinha acontecido. Sabe o que cântaro representa aqui? O instrumento que ela tinha para dia a dia saciar a sua sede física, a sua sede humana. Ela abre mão daquele instrumento e agora ela vai fazer algo espiritual. Ela vai ser a porta-voz que o Messias chegou. Mas ela iniciou a história como? Indo buscar água fora do horário. Ela não queria ser percebida, ela não queria ser vista. Só que depois que ela teve o encontro com Jesus, agora ela vai anunciar, ela sai gritando pela cidade: é ele disse tudo que eu tenho feito. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes, se você se fechar na tua história, humanamente falando, você quer se isolar. Mas quando você entende o propósito do céu, quando você tem um encontro com Cristo, agora você é um mensageiro dessa mensagem. Agora não é mais a tua face, a tua história que está sendo anunciada por onde você passa. Agora é o Cristo que está sendo anunciado através de você. Aquela mulher que queria antes não ser vista, agora, conjecturando ela grita pela cidade, ela diz: eu encontrei com Jesus, o Messias chegou. Agora ela não quer mais aquela preocupação de não ser notada, agora ela quer ser vista, não para que o nome dela apareça, porque nem o nome tem aqui. É mulher samaritana, conhecida pela sua nacionalidade, mas ela quer anunciar aquele que mudou algo dentro dela. Porque o desafio continuaria, as dificuldades continuariam, mas algo dentro dessa mulher agora capacitou ela para enfrentar esse dia a dia. E ela sai anunciando. E aqui eu quero falar sobre os discípulos e sobre essa mulher para encerrar essa mensagem. Os discípulos iniciaram a história indo buscar alimento. Eles foram para o centro da cidade buscar pão. Sicá significa cidade dos bêbados. Então você imagina o contexto ali. Não era agradável. E enquanto os discípulos vão buscar comida, Jesus fica ali descansando no poço, tem esse encontro, tem esse diálogo, e eles voltam com comida. E quando eles chegam, mesmo vendo aquela cena que Jesus tinha conversado, dialogado, eles não questionam, se assustam, mas não questionam, e pedem que o mestre se alimente. E o mestre vai dizer para eles: não, a minha comida é outra. E eles vão conversar entre si assim: será que alguém trouxe comida para ele enquanto a gente foi lá buscar? Será que serviram um mestre de pão, de bolo, de alguma coisa enquanto a gente foi lá buscar comida? Porque os discípulos foram buscar pão, voltaram com as mãos cheias de pão. Mas será que lá por onde eles passaram, eles falaram de Jesus? Será que eles aproveitaram alguma oportunidade lá para falar do mestre, para dizer para aquele povo assim: olha, vocês que vivem em tão grandes trevas, o Salvador está comigo, o Messias está comigo, o Cristo está comigo, vamos lá conhecer Ele, a gente veio comprar um pouquinho de comida aqui, vamos lá porque Ele é o mestre, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador. Porque os discípulos foram buscar pão e voltaram com pão. Mas a mulher samaritana, depois desse encontro com Jesus, ela larga o cântaro, ela deixou aquela necessidade para trás, ela deixou aquela distração para trás, ela deixou aquela rotina para trás, ela correu para a cidade e ela voltou cheia de pessoas com ela. Os discípulos foram os serviçais, os discípulos foram os funcionários religiosos, mas aquela mulher samaritana foi uma missionária, foi uma mulher de Deus, foi alguém que teve a vida transformada. Ela disse: não, deixa aqui o pão, deixa aqui a água, eu vou atrás de vidas. Só que os discípulos disseram: vamos ficar com o pão, vamos ficar com a água e deixa as vidas. E Jesus ensina uma grande lição para eles: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai.
A minha comida é fazer aquilo que aquele que me enviou mandou eu fazer. Então não posso comer, missionário? Pode. Não posso beber água? Pode. Só que o Senhor está dizendo, existe uma missão maior do que comer e beber aqui na terra. Existe uma missão maior do que se distrair constantemente com as coisas desse mundo. Existe uma missão maior do que simplesmente se alimentar daquilo que a terra pode te oferecer. Existe uma missão maior. E Jesus ensina para aqueles discípulos, olha, Samaria é uma terra fértil. Samaria é uma terra de oportunidades. Porque aqui tem um povo cativo. Aqui tem um povo desprezado. Aqui tem um povo abandonado. Aqui tem um povo odiado. Mas sabe qual é a boa notícia? Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para curar os enfermos. Eu vim para fazer os cegos enxergarem, os surdos ouvirem, os coxos andarem e os necessitados encontrarem aquilo que necessitam. E os discípulos ficam ali com aquele pão na mão, enquanto a mulher samaritana traz uma multidão consigo. E é lindo, porque eu disse no início que todo aquele que recebe a revelação de Deus avança. Todo aquele que caminha debaixo de uma revelação, ele tem um trajeto de continuidade na presença de Deus. Já viu? Tem gente que quer ter revelação. Para quê? Qual é o propósito de receber uma revelação? Ah, que a sua vida é assim, é assim, é assim. Beleza, mas isso quer dizer o que para mim? Porque a revelação que vem do céu, ela te impulsiona a uma nova vida. A revelação que vem do céu, ela te impulsiona a novas atitudes, a novas ações. A revelação que vem do céu, ela cria, ela gera uma transformação no teu caminhar. Essa é a revelação que vem do céu. E a maior revelação é a palavra do Senhor, dizendo para nós dia após dia: eis que estou convosco todos os dias. Está lá com o seu cântaro, lá no teu poço, entenda, Jesus está contigo. Na tua dificuldade, na tua bagagem, o Senhor está dizendo: está pesado o teu fardo? Teu jugo está pesado? Eu tenho alívio para você. O Senhor está dizendo para você nessa noite, nesse lugar, nessa quarta profética: eu quero mudar a tua história. Porque a tua estação passada não define a tua estação futura. Talvez para aquela cidade, aquela mulher nunca mais faria nada de bom. Já parou para pensar? 5 relacionamentos frustrados e agora o 6º não a pertencia? Qual era o histórico dessa mulher? Só que um dia, um olhar de alguém que pode mudar tudo mudou a vida daquela mulher. E a cidade veio. E quando a cidade chegou, meus irmãos, a cidade se maravilhava. Os homens daquela cidade, as pessoas daquela cidade reconheceram Cristo. E é lindo que eles dizem: Jesus, fica aqui com a gente. E Jesus fica com eles por 2 dias. E chega um momento que aqueles homens daquela cidade falam assim: olha, para aquela mulher, nós não acreditamos agora por aquilo que você disse. Nós acreditamos porque nós o ouvimos e nós o reconhecemos. Ele é o Salvador do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em João 7:37, Jesus vai dizer assim: aquele que tem sede, vinde a mim e beba. Porque todo aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Você consegue entender que agora essa mulher que era necessitada, ela entra na cidade e agora todos os sedentos matam a sede, porque ela tem a fonte de água viva. Agora essa mulher está disposta a abandonar os seus erros, abandonar o pecado, abandonar o histórico de vergonha e a ter uma nova vida, baseada em quê? Numa grande revelação de que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o poder do Evangelho, é o poder de transformar, é o poder de fazer aquele improvável ser um grande testemunho. Se coloque de pé nessa noite. Deixa eu dizer algo para você que entrou aqui. Eu não sei qual é a tua impossibilidade. Eu não sei por que você talvez seja improvável. Porque quando a gente fala de improvável, quando a gente fala de testemunho, tem muita coisa que envolve isso. Talvez, aqui no início foi feita uma oração, e o Senhor confirmou no meu coração, na palavra, que talvez você seja alguém improvável de ter um testemunho de cura.
Talvez você é um improvável de ter um testemunho de vida. Talvez você é um improvável de ter um testemunho de gestação. Talvez você é improvável de ter um testemunho de um casamento feliz. Talvez você é improvável de ter um testemunho de um servo e serva fiel do Senhor. Só que o Senhor está dizendo nessa noite, o improvável se torna um testemunho especial e eficiente na minha presença. Talvez você entrou aqui com um diagnóstico médico negativo. Talvez você entrou aqui com a sua vida financeira negativada, com a porta fechada, com uma situação que você diz, é impossível, nada vai acontecer. Mas eu quero te chamar a atenção nessa noite e dizer para você que diferente das outras pessoas, tem alguém te vendo nessa noite, nesse lugar. E esse olhar não é um olhar de acusação, não é um olhar de crítica, é um olhar de transformação para a tua vida. Porque talvez eu olhe para você, meu irmão, minha irmã, e diga que você tem algumas necessidades, porque o meu olhar físico me permite ver, conjecturar, pensar. Só que o Senhor dos senhores, o mestre dos mestres, eles são do teu coração. Ele vê a tua alma. Ele sabe exatamente o tipo de necessidade que você carrega nessa noite. Eu não sei qual é o teu trajeto até aqui, mas eu quero dizer uma coisa para você. O poço já não preenche mais a tua necessidade. A religiosidade também não preenche mais a tua necessidade. Ser apenas conhecedor de alguns versículos bíblicos também não preenche mais a tua necessidade. Estar apegado em coisas materiais e financeiras também não preenche mais a tua necessidade. Mas Jesus está dizendo nessa noite, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Estou falando de alguém que te conhece e sabe exatamente a tua necessidade. E Ele está dizendo para você, eu posso saciar a tua sede nessa noite. Meu irmão, tem gente que morre desidratado aí fora, porque não bebe água, ou acontece alguma situação. Mas se aquele que morrer desidratado nessa terra for salvo, está jorrando rios de água viva dele, para a vida eterna. Mas você pode estar tomando a melhor água física, da melhor fonte física. Se a tua alma estiver desidratada espiritualmente, você não suporta. E nessa noite o Senhor está dizendo, eu quero matar a tua sede. Qual é a tua fome? Qual é a tua sede nessa noite? Qual é a necessidade que está batendo na tua porta? Qual é a aflição da tua alma nessa noite? Jesus está dizendo para você, eu posso matar a tua sede. Eu posso transformar essa situação. Feche seus olhos. Começa a orar, começa a falar com Deus. Porque você sabe a necessidade que você carrega aí. E o poço não está dando mais. Dia a dia, tira a água desse poço. Mata a sede exterior. Mas a tua alma continua seca. Tem algo dentro de você seco. E você já bebeu, você já foi para os vícios, já deu noitada, já fez tanta coisa, já gastou o que não tinha. Mas a sede continua aí. E o Senhor nessa noite está dizendo, se achegue a mim. Se achegue a mim. Escute esse louvor. Medita nesse louvor. Existe um rio, Senhor. Fica ligado com o Senhor nesse momento. Que flui do teu grande amor. Você consegue contemplar essa fonte? Águas que jorrem do trono. Águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está
usar, meu irmão, minha irmã. Eu não sei o cenário onde o Senhor quer te levar nesse tempo, mas eu quero dizer nessa noite, o Senhor está dizendo ao meu coração que existem terras secas, onde a fonte de água viva vai jorrar de você e vai trazer vida para o ambiente. Existe um lugar determinado, um tempo determinado, onde o Senhor quer te usar como uma fonte de água viva. Mas Ele está dizendo nessa noite, para ser fonte, primeiro tem que beber dessa água. Aleluia! Para ser fonte, tem que beber da água do Senhor e abrir mão e renunciar às suas vontades carnais, as suas vontades terrenas, enfrentar os desafios, se lançar no teu chamado, naquilo que o Senhor tem para você, porque o Senhor tem uma obra a ser feita, e o Senhor está dizendo que Ele te chamou como fonte. Aleluia. Tu és a fonte, Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que você está afastado da presença do Senhor? Aconteceram algumas coisas na sua vida e te afastaram da presença. Nessa noite o Senhor está te convidando. Ele está dizendo, tem sede? Venha, beba. Tem alguém nessa noite que precisa se aliançar novamente com essa fonte, porque longe dessa fonte não tem vida. Longe dessa fonte você seca. Mas junto a essa fonte há nova vida para você. Há um novo tempo. Ora, igreja, há um novo tempo do Senhor para você, que de repente se afastou da presença. De repente você, por algum motivo, tem sentido o seu espírito seco, a sua alma seca. E o Senhor nessa noite está dizendo nesse lugar, tem água para você, tem fonte para você. Cadê você nessa noite que está afastado da presença do Senhor? O Senhor está te convidando. Ah, missionária, mas você não sabe o que eu tenho enfrentado, o que eu tenho vivido. Provavelmente eu não sei, meu irmão, mas Jesus sabe. E se Ele está te vendo aqui nesse lugar, nessa noite, e te dando essa oportunidade, é porque o céu tem continuidade para a tua vida. O Senhor está te chamando nessa noite para voltar para o projeto, para voltar para o propósito, para novamente voltar a jorrar. O Senhor nessa noite está dizendo para você, tem continuidade para a tua história. Tem continuidade para a tua história. Talvez alguém pensou, não tem mais jeito, mas o Senhor está dizendo, tem jeito sim, tem continuidade sim. Cadê você nessa noite que precisa se aliançar novamente com o Pai? Sair desse saudosismo religioso. Ah, eu fazia, eu tinha. O Senhor está te chamando para um novo tempo, para uma nova história, para novidade de vida para você. Se você se afastou por algum motivo, o Senhor está te chamando nessa noite. Está dizendo, volta filho, volta filha. É tempo de jorrar, é tempo de ser fonte, é tempo de ser fonte, é tempo de ser fonte, é tempo de ser fonte. Oh, Espírito Santo de Deus, cadê você nessa noite que precisa tomar essa decisão? Meu irmão, não se acostume a viver longe da presença do Senhor, porque Jesus está voltando e Ele tem algo a fazer através da sua vida.